devido às suas carências, devido àquilo que você necessita, você muitas das vezes também sofre preconceito, talvez sofre algum tipo de constrangimento por não ter alguma coisa que precisava, por não viver de uma maneira ao qual você almejava viver. Este jovem, ele tinha essa condição, ele sofria de todo tipo, não só de maneira externa, mas este jovem também sofria de maneira interna. Mas nos diz a palavra do Senhor que a sua maior preocupação, a maior preocupação de Jesus não era simplesmente curar uma pessoa, a maior preocupação de Jesus não era simplesmente levantar alguém que estava num leito de enfermidade. A maior preocupação de Jesus era de transmitir a palavra, e aonde Jesus transmitia a sua palavra, a sua casa enchia. Aonde Jesus transmitia a sua mensagem, multidões iam com ele. Jesus estava chegando em sua casa em Cafarnaum, Jesus estava caminhando, mas aonde Jesus passava, nos montes, nas praças, nos valados, nas ruas, Jesus sempre parava e pregava a sua palavra. Jesus sempre parava e anunciava a sua mensagem, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem do reino. Jesus sempre anunciava a mensagem que salva, a mensagem que liberta. E assim, quando Jesus anunciava, a multidão ia aumentando, o povo vinha até encontro de Jesus, o povo caminhava das suas casas em direção à pessoa de Jesus, porque todas as pessoas eram sedentas da sua palavra, e Jesus tinha essa preocupação de apresentar o reino para o povo, de apresentar as coisas espirituais para o povo. Muitas das vezes o povo ia porque queria ser curado, muitas das vezes o povo ia porque queria receber algo do Senhor, queria se beneficiar com a presença do Senhor. Mas Jesus, ele ia levando a palavra que salvava, levando a palavra que curava, levando a palavra que fortificava vidas. Nós precisamos estarmos sempre de olho na palavra, ouvindo a palavra, para que nós venhamos nos fortificar, para que nós venhamos nos alimentar, para que nós venhamos alcançar aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos estar sempre ouvindo Deus através da sua palavra. Mas ali estava a casa cheia. Jesus chegou na sua casa em Cafarnaum. Jesus entra e ali no centro daquela casa, bem no meio daquela casa, Jesus anunciava o Evangelho, Jesus pregava o Evangelho. Nós precisamos ter Jesus no centro da nossa história, nós precisamos ter Jesus no centro da nossa vida, nós precisamos ter Jesus no centro dos nossos negócios, nós precisamos ter Jesus no centro da nossa família, nós precisamos ter Jesus no centro do nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus estava ali no centro daquela casa, e ele ali no centro, nos diz a palavra do Senhor, que existia quatro jovens que eram pessoas diferenciadas, quatro jovens que eram missionários, quatro jovens que eram pessoas dedicadas, que eram pessoas que tinham projetos, que eram pessoas que pensavam em evangelizar constantemente, em ajudar o necessitado, em socorrer aquele aflito. Este sentimento desses quatro jovens precisa estar também nos nossos corações. Esse sentimento de ajudar as pessoas, esse sentimento de socorrer alguém que precisa, esse sentimento de estender a mão ao necessitado, esse sentimento estava na vida desses quatro jovens. E esses quatro jovens, um dia, então pensaram contigo, com eles mesmos ali conversando entre eles chegaram à conclusão: nós precisamos fazer alguma coisa para o paralítico, nós precisamos socorrer o nosso amigo, nós precisamos colocar ele de frente à pessoa de Jesus. Aqueles quatro jovens, eles conheciam a pessoa de Jesus. Aqueles quatro jovens, eles conheciam o poder de Jesus. Aqueles quatro jovens, eles conheciam a palavra de Jesus. Aqueles quatro jovens, eles viviam
de acordo com o que Jesus pregava. E então aqueles 4 jovens se decidiram: vamos à casa do paralítico. Chegando na casa do paralítico, aqueles 4 jovens, eles tiveram trabalho. Talvez aqueles 4 jovens tiveram que dar um banho naquele paralítico, porque ele não poderia sair nas condições que ele se encontrava, na maneira que ele se encontrava, com a sujeira no corpo que ele se encontrava. Talvez ele poderia, ou o próprio paralítico, poderia ter pedido aos 4 jovens: eu preciso tomar um banho, eu preciso me limpar, eu preciso trocar de roupa, eu não quero chegar na presença de Jesus da forma que eu estou, eu não quero chegar na presença de Jesus da maneira que eu me encontro, eu preciso me limpar, eu preciso limpar minha mente, eu preciso limpar meu coração, eu preciso limpar minha alma, eu preciso me limpar por dentro, eu preciso me limpar por fora. Talvez esse era o sentimento que aquele jovem tinha. Ele tinha vergonha das suas condições, ele tinha vergonha da maneira que ele estava, e nós precisamos ter, muitas das vezes, nesse mesmo sentimento, porque muitas das vezes nós entramos diante da presença do Senhor Jesus de qualquer maneira, nós entramos diante da presença de Jesus de qualquer jeito, mas aquele homem, ele tinha essa preocupação: eu preciso entrar na presença de Jesus, mas de maneira que ele possa me receber, de maneira que ele possa me ouvir, de maneira que ele possa estender a sua mão para comigo. E então aqueles 4 jovens, eles estenderam a mão para aquele paralítico e cuidaram dele, tiveram sentimentos de amor, tiveram sentimentos no coração de tratar aquele homem que estava imundo, que estava talvez ferido, por ficar numa posição só, por ficar de uma mesma maneira. Muitas de nós que vivemos constantemente na casa do Senhor, muitas das vezes nós, por estarmos sempre na mesma posição, nós continuamos ou ficamos feridos, ficamos machucados por dentro ou por fora. Muitas das vezes, com nós andarmos de uma maneira como aquele paralítico, ficando imune, muitas das vezes nós nos machucamos, mas nós precisamos entender que quem cuida de nós é a pessoa de Jesus, e quando Jesus quer, Ele envia pessoas para cuidar da sua vida, Ele envia pessoas para te socorrer, Ele envia pessoas para te estender a mão. Quando Jesus quer, Ele toca nos corações, e Jesus vai tocar nos corações nesta noite, aleluia, para fazer aquilo que você necessita, para abrir a porta que você precisa, para fazer você alcançar a presença de Jesus. E aquele jovem, ele foi cuidado pelos 4 homens, que estendeu a mão, que deu o banho nele, que trocou sua roupa, que o preparou e colocou ele no leito, e cada um daqueles homens segurou numa ponta e levaram aquele homem, conduzindo por vários quilômetros. Aqueles homens tiveram trabalho, não só de cuidar da aparência, não só de cuidar da maneira externa dele, mas tiveram talvez, sabendo que a viagem era longa, tiveram que alimentar ele, tiveram que dar ele de beber, tiveram talvez que socorrer ele também de maneira alimentícia. Talvez aquele homem já tinha alguns dias que não comia, já tinha alguns dias que não bebia, mas aqueles 4 homens eram preocupados, e aqueles 4 homens estendem a mão e ali alimenta, ali ele vai dar água. Aqueles homens não deixaram ele sair dali de qualquer jeito, eles saíram dali, mas saíram dali mais forte, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles 4 homens foram levando este paralítico com destino à casa de Jesus, foi conduzindo aquele paralítico à casa do Senhor. Nós precisamos andar com pessoas que nos levam para a presença de Jesus. Nós temos que andar com pessoas que nos ajudam a aproximar mais de Jesus. Nós temos que andar com pessoas que vão nos ajudar a termos uma vida melhor na presença de Jesus. É assim, aquele paralítico estava nessa condição, mas Deus prepara para ele essas pessoas que o levaram à presença de Jesus, que o cuidaram dele, e então os 4 vieram e conduziram aquele homem na presença de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens, além de ter o trabalho
de dar banho nele, de ter o trabalho de cuidar dele, trocar de roupa, de alimentar ele, de dar água para ele. Aqueles homens, além de ter esse trabalho de carregá-lo por vários quilômetros, aqueles homens tiveram o trabalho de fazer outra coisa. Tentaram colocar ele diante da presença de Jesus, mas a casa estava cheia. Aqueles homens não podiam entrar pelas portas, aqueles homens não podiam entrar pelas janelas, aqueles homens, eles não tinham condição. Talvez eles tentaram: me dê licença, deixa eu passar, é o paralítico, deixa eu levar ele diante de Jesus. Mas muitas das vezes a multidão cercava, a multidão não deixava. Ah, não, ele precisa, mas eu também preciso. Ele necessita, mas eu também necessito. Ele quer, mas eu também quero. Aleluia! E às vezes aquele homem, eles não deixaram, muitas das vezes a multidão não deixou que ele alcançasse a bênção, que ele alcançasse a sua vitória. Ficaram tampando tudo. Existem muitas pessoas que são assim, que não querem ver você alcançar a sua bênção, que não querem ver você alcançar a sua vitória. Talvez impedem de você alcançar a sua graça, a sua vitória da parte do Senhor. Mas para isso, Deus trabalha de forma diferente. Deus trabalha de forma que nós não entendemos. E esses 4 homens viram que pelas portas não davam, viram que pelas janelas não davam para entrar. Então aqueles homens tiveram mais trabalho. Eles tiveram que furar argila, eles tiveram que cavacar argila, juntar argila, retirar a palha que ficava por cima da madeira, até aqueles 4 homens no centro da casa de Jesus. Eles tiveram que fazer um buraco, abrir uma porta, abrir uma janela ali no telhado, tiveram que cavacar argila, tiveram que tirar a palha, depois eles tiveram que quebrar a madeira ou retirá-la para que aquele paralítico pudesse descer. Então, aqueles 4 homens, os trabalhos deles não param, não acabaram por ali. Eles tiveram que descer aquele paralítico com a corda, cada um pegou numa ponta. Existia um movimento certo, existia uma maneira certa para que aquela corda não descesse primeiro a cabeça ou os pés, tinha que descer junto. E aqueles homens se esforçaram e colocaram Jesus, ou melhor, o paralítico, de frente à pessoa de Jesus. E quando uma pessoa está de frente à presença de Jesus, ela pode ter o problema que tiver, ela pode ter a luta que tiver, ela pode ter a dificuldade que tiver, ela pode estar vivendo o maior problema da sua vida, mas quando ela está diante da presença de Jesus, algo acontece. Quando ela está diante da presença de Jesus, a morte não aguenta, a enfermidade não resiste, os demônios não resistem, nada resiste o poder de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus trabalha. É dessa maneira que Deus faz pela sua obra. É dessa maneira que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, diz a palavra do Senhor. E se você está esperando no Senhor, tenha certeza que Ele está trabalhando em seu favor. Tenha certeza que Ele está trabalhando para você, porque você confia nele. O importante é nós mantermos a nossa confiança. O importante é nós mantermos no nosso posicionamento diante da presença do Senhor. E ali estava aqueles 4 jovens, desceram o paralítico pela corda, com todo o trabalho, com toda a dificuldade, mas se esforçaram e desceram aquele jovem. E quando eles desceram aquele jovem, e ele entrou diante da presença do Senhor, muitos que estavam na frente para serem curados, muitos que estavam na frente para serem, talvez, abençoados de alguma forma, eles tiveram que aguardar a sua vez. Aquele que estava descendo pelas cordas foi o primeiro a ser abençoado. Aquele que estava descendo juntamente com aqueles 4 homens, com seus esforços, aquele que desceu paralítico, ele foi o primeiro a ser abençoado. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos por que acontece isso na vida de alguém, por que acontece isso na vida de alguém,
mas muitas das vezes nós temos que manter a nossa posição, porque nós poderíamos ser o primeiro dessa congregação nesta noite a sermos abençoados. Talvez nessa noite você vai ser a primeira a ser abençoada. Talvez nessa noite você vai ser o primeiro a ser abençoado. E independente se aqui tem muita gente ou não, independente se a casa está cheia ou vazia, o importante é que Jesus está no centro desta casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Jesus então, ele olha para o paralítico, e ali o povo começa a razoar nos seus corações, começam a murmurar nos seus corações. Como pode? Já ficaram impressionados só de descer o paralítico pelo telhado, já ficaram horrorizados só de verem aquele homem sendo descido pelo telhado. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é poderoso, e Jesus, ele cuida. Jesus, ele traz esperança. Jesus, ele traz para aqueles que não têm expectativa, ele traz expectativa. Para aqueles que são defeituosos, que são tristes, independente do defeito que a pessoa tenha, independente da maneira que a pessoa esteja, não é o defeito dela que vai impedir Jesus de operar, não é o seu defeito, não é o seu jeito, a sua personalidade, não é a sua maneira que vai impedir de Jesus operar na sua vida. E ele estava ali, mesmo nessas condições, sem expectativa, sem esperança. Era um homem triste, era um homem desanimado, era um homem defeituoso, era um homem sem esperança, sem expectativa, era um homem que precisava de tanta coisa, não só externa, mas precisava principalmente internamente. Aquele homem estava nessas condições, tanto é que Jesus fez dois posicionamentos. Qual é mais fácil dizer a este homem? Levanta, perdoados estão seus pecados, levanta ou vai para sua casa e anda. E aqueles homens que ouviram esta palavra, muitas das vezes não entenderam, e Jesus continua dizendo, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade nos céus e na terra, eu te mando, levanta, vai para a tua casa, pega o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, ele olha primeiramente no seu interior, ele olha para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. Provavelmente aquele homem, ele tinha vários pecados, talvez ele chegou naquela condição, porque o salário do pecado é a morte, e ele já estava paralisado, o que lhe faltava era só morrer. Talvez devido aos seus pecados, às suas falhas, a sua maneira de viver, o seu comportamento, talvez tudo isso levou a ele àquela condição. Talvez o povo lá fora, eles não entendem porque você está aqui hoje. Talvez o povo lá fora, eles não entendem porque você congrega todos os dias que tem culto. Talvez eles não entendem, como muitos ali não entendiam, mas eu louvo a Deus, porque Deus, ele cuida de nós, assim como cuidou daquele paralítico, primeiramente lá do interno. Eu perdoo tudo que você fez. Talvez Jesus até citou alguns pecados dele ali, eu perdoo isso, eu perdoo aquilo, eu perdoo tudo isso, eu juntei tudo que você fez e joguei fora. Você, a partir de agora, está perdoado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro Jesus cuidou do seu coração, primeiro Jesus cuidou da sua alma, primeiro Jesus cuidou da sua mente, primeiro Jesus cuidou do seu interior, para depois o milagre acontecer no exterior. É assim que Deus faz. Deus está cuidando do seu interior. Você que está triste, você que está chateado, você que está desanimado, você que está entristecido, você que está cheio de problema, saiba nesta noite que Deus está cuidando do seu interior nesta noite, e o seu interior vai refletir no seu exterior. Todo mundo vai ver a obra que Deus faz, que fez e fará na sua vida. Aquele homem não pôde entrar pelas portas, aquele homem não pôde entrar pela janela, mas aquele homem, depois que recebeu o milagre, depois que recebeu a cura, depois que recebeu aquilo que ele precisava, ele pôde sair pelas portas. Todos aqueles que estavam à sua volta tiveram que ver o milagre na sua vida. Todos aqueles, os seus vizinhos, os seus amigos,
amigos, aqueles que estavam morando próximo ou longe da casa dele, aqueles que conheciam a sua história, todos aqueles que estavam naquela casa, naquele dia, tiveram que ver aquele homem sair andando. Louvado seja o nome santo do Senhor, com a sua vitória na mão, com o seu milagre na mão. E eu tenho certeza nesta noite que todos que estão vendo aqui, que você está com a sua dificuldade, eles também vão ver a sua vitória, eles também vão ter que ver a sua bênção, eles vão ver você recebendo de Jesus aquilo que você precisa, aquilo que você almeja alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, eles seguiram assim. A Bíblia não fala os seus nomes, a Bíblia não fala se eles eram parentes daquele defeituoso, a Bíblia não fala qual era a situação daqueles homens ou a ligação daqueles homens com aquele paralítico, mas a Bíblia fala que aqueles homens tinham um coração bom. A Bíblia demonstra pelas suas atitudes que aqueles 4 homens preocupavam com o seu próximo. Aqueles 4 homens, eles valorizavam a amizade. Aqueles 4 homens, eles valorizavam o ser humano, uma pessoa, uma vida, uma alma. Aqueles 4 homens, eles tinham dentro do seu coração o verdadeiro amor de Jesus. Eu louvo a Deus. Eu tenho certeza nesta noite que os irmãos não é diferente. Os irmãos também têm vivido experiências bonitas. Eu, nesse mês que eu estou aqui, irmãos, 1 mês e pouco, eu já vivi experiências e me amadureci mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já vivi coisas aqui que poucas pessoas que vivem, irmãos. Coisas que Deus mostra, Deus fala, Deus dirige, e nós estamos na direção de Deus e temos visto muitas coisas que Deus tem nos garantido a vitória. E eu tenho certeza que nesta noite, assim como aquele homem foi garantido a vitória, nesta noite Deus também está garantindo a vitória para você, através da sua palavra. A sua vitória está mais próxima do que você imagina, a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Eu tenho certeza nesta noite, como Deus levantou o necessitado no centro daquela casa. Se você se encontra necessitado de algo, Deus, Jesus, Ele vai levantar a sua vida nesta noite. Ele vai te dar força para caminhar, Ele vai te dar vigor para que você possa resistir. Louvado seja o nome santo do Senhor, todas as suas dificuldades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim na vida daquele homem, irmão. Vida de milagre, vida de bênção. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Grandes coisas Deus tem para você. Grandes coisas Deus tem a realizar na sua vida. Depois do milagre, aquele homem já pôde conhecer uma Rebeca. Depois do milagre, aquele homem já pôde se autossustentar. Depois do milagre, aquele homem já pôde alcançar o seu bem material, a sua casa, o seu carro, na época que era uma carroça, um cavalo. Aquele homem pôde desfrutar de tudo aquilo que ele tinha vontade. E eu tenho certeza nesta noite que ainda você vai desfrutar da bênção que você busca, que ainda você vai desfrutar da vitória que você alcança, que você tanto busca. Eu tenho certeza nesta noite que Deus, através da sua palavra, Ele está garantindo a você, através da sua palavra, a sua vitória, do jeito que Ele mostrou a sua autoridade, de diversas formas. Mostrou sua autoridade sobre os demônios, mostrou sua autoridade sobre os enfermos, mostrou sua autoridade sobre a morte, sobre a paralisia. Ele demonstra a sua autoridade sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Independente do seu problema, independente da sua dificuldade, Deus nesta noite está mostrando e vai te mostrar a sua autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse dia.